O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Ralentando, se você está cansado, se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar até descansar. Meu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Se você está cansado, Lugar para repousar, venha um coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Teu Deus ali espera e quer amar. E ainda nesse coração sagrado, minha homilia, 4 partes. Sei que já deu mais que 24 horas. Se você contar no dedo, vai mais. Ainda mais que teve gente que chegou ontem, diz que 6 horas da manhã já estavam no portão. Vocês são um amor de pessoas, vocês são maravilhosas. Feliz por ter pessoas como vocês, uma salva de palmas. Se você está cansado,
Eu quero agradecer o Padre Renato Henderson, que está aqui. E Padre, você com a sua mãe querida, sua irmã, né? Obrigado por fazer parte da obra. Obrigado por você estar sempre conosco e ser colaborador do santuário. Precisamos muito, muito de você. Sinta-se no seu sacerdócio realizado aqui, porque nós te amamos muito. Padre Jorge, muito obrigado, Padre Jorge. Que você não mede esforços. Eu percebi, se ontem à noite veio me socorrer, hoje ao meio-dia também, está sempre atento, preocupado. Você também é parte. Nós somos, desculpe os outros, mas nós somos um trio, que nós nos somamos aqui. Enquanto Deus nos permite, que Deus permita muito. Sinta-se amado também, Padre Jorge, por mim e por essa comunidade. Quero dizer obrigado por vir celebrar conosco. Padre Cleverson, evangelista, também está toda quarta-feira aqui, né? Terça, é quarta, né? Quarta. Obrigado. Você também é muito importante para nós, na nossa vida, na nossa missão, e que os nossos laços se estreitem bastante. Padre Carlos Alexandre de Brasília, hoje está completando 12 anos de padre, 12 anos, e mais de uma vez deixou a comunidade para vir aqui. Tudo tem um propósito, Padre Alexandre. E obrigado por como você nos recebeu em Brasília, a minha toda a obra. Obrigado por você fazer parte. Que Deus o abençoe muito. Sintam-se os dois também amados por nós. Quero agradecer imensamente a irmã Zélia, que ainda está aqui, e mais os passos estão sendo dados, no sentido que você é da casa, irmã. Você é da casa e nós nos sentimos muito confortados de tê-la conosco, e ao mesmo tempo protegidos pelas suas orações. Nós precisamos muito da senhora. Acredite, a sua presença nos fortalece, sua presença nos anima, a presença nos acarinha. Muito obrigado por estar aqui. Querida Marisa de Maringá, obrigado por ter vindo, e que seja o primeiro de muitas vindas. Sua pregação e oração, eu procurei acompanhar tudo. Às vezes dava aquele apagãozinho, mas eu já voltava a noite inteira. Mas você, eu acompanhei tudo. Muito obrigado por ter vindo, primeiro de muitas. Ainda nessa primeira parte, quero agradecer nosso querido irmão Padre Anderson Rosa, Padre Carlos Alexandre, Padre Cleverson evangelista, Padre Everson Kloster, que esteve conosco, Padre Jorge Fortunato, Padre Leonardo Silveira, que todas as manhãs está na Evangelizar, Padre Márcio Loss, que inclusive ontem conduziu o encontro das capelinhas, Padre Renato Henderson, Padre Tiago Medeiros, que veio nos trazer também, além da palavra, as relíquias de tão grande importância, Irmã Zélia, Marisa Graneiro, Ironi Spudaro, que ontem, quando estava para eu passar o microfone à noite, já eram 2 da manhã, eu recebi um papel que dizia: a mãe do Ironi morreu. Eu fui até ele, abracei, disse: meus sentimentos. Você quer pregar? Você aguenta pregar? Ele: quero. E tendo a mãe mal acabado de falecer, pregou. Mas ele contou-nos que ele estava indeciso de vir ou não. A mãe não falava, mas ele pegou na mão dela e disse: mãe, se é para mim ir, aperta 2 vezes. E ela apertou. E uma frase que não vou esquecer: entre ir chorar neste momento
eu prefiro ficar com o Jesus ressuscitado, pregando a palavra de Deus. Uma salva de palmas ao grande Ironispo Daro. Quero agradecer imensamente ao Padre Agenor Martins, que veio atender confissões, Padre Luiz Gonzaga, Padre Marcos Berti, Padre Valdecê Schwenke, que atenderam confissões. Nunca é demais agradecer a todos os voluntários e voluntárias que trabalharam. Num segundo momento, eu quero dizer a vocês, são 4, paciência, é assim. O segundo, que eu me emociono e me embarga, pensar que nós vencemos a grande batalha de pagar a terra prometida. Me emociona pensar que depois de tantas lutas, meses que não fechava, meses que nós tínhamos, como diz o povo, tirado a gordura que tinha e não tinha, momentos difíceis, e as pessoas foram tão generosas, meus irmãos, vocês foram tão generosos, que quando nós adquirimos 24 milhões, parecia o fim do mundo, mas graças a Deus, graças à ajuda de crianças que traziam moedas de R$1, pessoas que traziam seus saquinhos de moedas, pessoas que faziam doação pequenas ou grande, nós conseguimos fechar e dizer que a terra é nossa. Louvado seja Deus. Toca o coração da gente, e nós colocamos lá São José dormindo, intercedendo, e lá foram buscar ontem esse vaso de terra, que há 2 anos atrás, este é o 20º ano, eu peguei um pouquinho para cada um e entreguei para os padres. Rezem para a terra prometida aparecer. Ela não só apareceu, como ela foi comprada. Ele volta lá. Por quê? Porque nós tivemos um presente de Deus, que foi às vésperas da missa de ontem, que nos saiu a licença de terraplanagem, que vai ser possível começar a aterrar o estacionamento, arruamento entre os 4 oratórios, e permitir a movimentação de terra e corrigir os níveis e desníveis. Mas eu peço a vocês que coloquem nas vossas intenções, até pedi que anotassem, os grupos das Santas Chagas, os intercessores. Nós precisamos ainda de mais 2 licenças, mas a mais importante é a que vem agora, que nós precisamos rezar muito, porque eu acredito que o diabo quis atrasar, mas nunca vai derrotar. É a licença de instalação. Grave isso, grave nos seus rosários, nos seus terços, para que saia essa licença de instalação, porque é só com essa licença que nós podemos dar início às obras que aprovam o plano e os programas e projetos. Licença de instalação. A terceira parte da minha homilia é chamar uma pessoa muito querida, que desde que eu cheguei no santuário, conosco está, e que foi acometida de uma doença, que todos nós nos sensibilizamos. Muitos a acompanharam no médico, muitos a acompanharam. O testemunho da Lilian, por favor. Lilian, fala, minha querida. Bom, então há quanto tempo você trabalha, está conosco servindo? Eu sou voluntária do santuário e colaboradora da obra Evangelizar há 20 anos. Uma salva de palmas, gente.
Então, ano passado, no dia 26 de novembro, de 2025, eu recebi o diagnóstico de câncer de colo de útero. Então, quando a gente recebe essa notícia, é um choque, é a morte, vamos dizer assim. Todas aquelas nossas verdades, aquelas nossas certezas, elas caem por terra. Porque a gente pensa, por quê? Por que está acontecendo isso? É lógico que a gente tem que ter consciência, Padre, que às vezes a gente não tem uma vida saudável, a gente não se cuida, não faz os exames periódicos. Então tudo isso eu tenho plena consciência. Mas a partir desse diagnóstico eu falei, se eu tenho que passar por essa provação, Deus quer algo de mim. E eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. O que ia acontecer comigo a partir disso? Eu também não sei, não sabia, A partir daquela data que eu recebi o diagnóstico. Mas eu falei, alguma coisa em mim vai ter que mudar. Não pode continuar do mesmo jeito. E isso é importante que tenhamos consciência de quem somos, o que fazemos e como vivemos. Então ali começou a minha luta, o meu deserto, o meu calvário, o meu martírio. Porque foram momentos de muita dor e sofrimento. E além do que nós temos que esperar e lidar com esse tempo que a gente não sabe o que vem. Faz exame de sangue, faz ressonância, faz tomografia e tem que sempre esperar o resultado. E eu vivi assim por várias vezes, várias semanas, vários meses, fazendo exame de sangue, fazendo ressonância e fazendo tomografia. Até que, enfim, eu comecei a fazer o tratamento propriamente dito do câncer de colo de útero. Fiz 6 sessões de quimioterapia, 28 radioterapias, 4 sessões de braquioterapia e fisioterapia pélvica. São momentos muito dolorosos, de tensão, de medo, de angústia, que tinha momentos que eu falei, eu tenho que viver o hoje, com muita dor. Tinha dias que eu ficava da cama para o banheiro. Mas, apesar de todo o sofrimento e dor, eu não estive sozinha. Eu passei 50 anos da minha vida, eu tenho 52 anos de idade agora, Padre, achando que eu era sozinha. E esse tema dessas 24 horas de oração, chagas que curam, amor que restaura, pode ter certeza, eu vou testemunhar ainda, que eu tomei posse de muitas dessas palavras. Muitas chagas que nós carregamos de abandono, rejeição, egoísmo, orgulho, feridas que nós vamos carregando, nós vamos alimentando durante a nossa vida. E eu fiz isso muito para mim. Eu vivi muito desse jeito, me vitimizando, me lamentando e não se sentindo amada. E essa doença, essa enfermidade, ela me fez perceber o quanto eu sou amada. Foi o contrário, Padre, que eu achei que eu ia estar sozinha. Lógico, tem alguns familiares, tem algumas pessoas em volta, mas eu achei que eu ia passar por essa doença, essa provação, sem saber um resultado final, na maior parte sozinha. Então eu louvo e agradeço em seu nome, em nome da comunidade, que eu já faço parte há 20 anos, pela rede de apoio que eu tive. Irmãos de comunidade, que se fizeram presentes todos os dias deste tratamento. Nem um dia eu estive sozinha. Me acompanharam nas consultas, na radioterapia, na quimioterapia, aqui na igreja, quantas vezes eu estava na sacristia ali chorando, ou na capela rezando, eu sempre fui abraçada, fui acolhida, trazia um lanchinho, traziam frutinhas, sempre
preocupados, é essa palavra. Não é nem curiosos, é preocupados, eu vou colocar assim. Que eu tiro o positivo, principalmente isso. Então, graça recebida, graça testemunhada. Então eu quero só dizer que dia 26 desse mês de junho, por providência divina, a minha consulta era dia 30 de junho. Ela foi antecipada para o dia 26. Eu fiz novamente todos os exames, exame de sangue, tomografia, ressonância, e eu recebi o laudo, vamos dizer assim, de sem câncer. Vou continuar fazendo o acompanhamento de 3 em 3 meses, durante 5 anos, né, do câncer. Mas então eu posso dizer, graça alcançada, graça testemunhada, e basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. É isso que eu amém, vivo. uma salva de palmas. Deus seja louvado. Amém. Rezamos muito por ela. E filhos, chegando ao final dessas 24 horas, nós temos que pensar qual a minha identidade depois de tantas pregações. Na verdade, as pregações eram para incomodar, eram para suscitar uma cura e uma renovação. Mas hoje nós vivemos muito uma crise de identidade. A maioria das pessoas não sabem hoje o que são. Se alguém perguntasse o que você é, quando a gente está trabalhando, imediatamente a gente responde: eu sou professora, eu sou psicólogo. Mas, meus irmãos, não é essa a pergunta. Quem é você? Nunca tivemos tantos recursos para mostrar uma imagem do mundo, mas nunca tivemos tantas pessoas perdidas por dentro, porque perderam a bússola, perderam a fé, perderam Jesus. A vida do pecado produz esse vazio, produz exatamente isso. Ele nos afasta de Deus e, consequentemente, afasta-nos de nós mesmos. E ficamos sem saber quem somos. Quando vem a aposentadoria, quando é o tempo que antes, na agitação da vida, você se identificava com o que fazia. Mas e agora? Qual é a tua identidade? Hoje, nessas 24 horas, nós falamos muito sobre quebre o ciclo. Lembra disso? Segunda palavra, me ajudem. Para frente. Como é que é o gesto? Para frente, para frente. Falamos muito sobre a verdade. E Jesus hoje nos chama de volta. Ele deseja restaurar nossa identidade. Ele quer que tenhamos um propósito de vida. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Deus nos chama para algo mais profundo, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, para um estado perfeito, para a medida e estatura da plenitude de Cristo. Não interprete erroneamente. Segundo o Santo Sudário de Turim, Jesus teria aproximadamente 1,84. É a média. Uns falam 1,87. Mas não é dessa estatura que estamos falando, da estatura espiritual do Senhor. Ele quer nos dar uma identidade. Por tempo de vivermos, podermos dizer de fato quem somos e voltar de onde nos perdemos.
Jesus é a nossa bússola. Voltar a Deus é voltar a encontrar um caminho, é melhorar o gasto das nossas energias. A restauração que nós ouvimos tanto esteve na boca de praticamente todos aqueles que nós convidamos para pregar. Não é maquiagem do passado, não é negação do passado, é reconstrução da minha, da tua identidade com Cristo. Diga seu nome próprio, Reginaldo. E continue: eu quero, Senhor, Senhor, encontrar a minha identidade, no teu discipulado, Cristo, e acho que ficou muito claro, não quer nos oferecer só consolo, Ele oferece verdade, Ele oferece uma nova origem. É preciso que alguns pontos nós amarremos, afivelemos, juntemos agora, durante todas essas 24 horas. Ter unidade na fé não significa estar do mesmo lado, significa crer em Jesus Cristo no coração. Na missa das 11 eu fui perto do Cristo e disse: existe uma única verdade que deve nos sustentar. Eu creio que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a nossa unidade na fé. Não precisa que nós pensemos todos a mesma coisa. Queridos irmãos, a unidade é quando nós aprendemos a dizer: mesmo assim, Deus é Deus. Repita comigo: mesmo assim, Deus é Deus. Apesar de tudo, Deus é Deus. Nas dificuldades da minha vida, Deus é Deus. É colocarmos essa centralidade em Deus. Hoje, quando estamos na solenidade de duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, eu vou tentar, a partir da vida deles, mostrar como o Senhor pega uma vida desfigurada. Vou repetir a palavra, porque não foi um ato falho. Vidas desfiguradas, e realiza verdadeiras restaurações cirúrgicas de identidade. Ele pegou Pedro e Paulo e restaurou e deu-lhes identidade, deu-lhes um destino, deu-lhes um propósito. Olhemos para Pedro. Quem era esse homem antes de cruzar o caminho com Cristo? Antes de Jesus o chamá-lo, um pescador da Galileia, um pé, uma unha certamente muito cheia de barro, mãos calejadas. Quem era este Simão? Depois Pedro. É só olhar para os evangelhos, como Deus restaurou um homem de temperamento impulsivo. Comece a se avaliar. Ele sim, era um homem de um temperamento impulsivo, instável. Ele era governado pelas circunstâncias. Eu olho para a vida de Pedro
e vejo, ora, Simão era um homem corajoso, que saltava do barco para caminhar sobre as águas. Minutos depois, um covarde que afundava com medo dos ventos, instável, um homem de temperamento impulsivo, momentos em que ele, ligados a Deus, dizia: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas logo depois foi instrumento de Satanás na vida de Jesus, a ponto de ter que ouvir: aparta-te de mim, Satanás. A identidade de Simão era fragmentada. Ele queria ser forte, mas era fraco. Ele queria ser fiel, mas quando no pátio, diante de uma simples criada, o medo falou mais alto e ele disse por 3 vezes: não conheço esse homem. Quantos de nós nos identificamos com este Simão? Quantos de nós somos, uma palavra não muito boa, mas para que entenda, ambíguos, dúbios, fragmentados, esta é a palavra melhor, peças de quebra-cabeça que ainda não encontraram a sua posição. Quantas vezes a nossa identidade, por favor, eu não estou falando da tua profissão, ela também ajuda a formar tua identidade, mas ela não é tua identidade. Digo mesmo por ser padre. Estou falando da identidade da pessoa humana. Quantas vezes não flutuamos dependendo do ambiente? Muitas vezes na igreja somos santos, mas no trabalho, nas redes sociais, somos acorrentados por tantas coisas. Dizem que existe um eu aparente e existe um eu às escondidas. Existe um eu que fala na internet, um eu que pesquisa na internet. Será que esse eu diferenciado não são fragmentos e falta de uma identidade do Cristo, a estatura do Cristo? Às vezes prometemos fidelidade a Deus, mas na primeira crise, no primeiro vento de provação, negamos os valores, negamos a fé e afundamos no remorso. Após a traição, o que fez Simão? Voltou ao seu antigo trabalho. Na verdade, voltou a ser pescador de peixes, porque na cabeça dele, ele achou que a história com Jesus já tinha acabado. Voltou a pescar na noite escura. Nunca nos atemos a isso. Passou a noite pescando, voltou a pescar na noite escura, e as redes vieram vazias, porque ele achava: a minha história com Jesus não tem conserto. Ele estava refém de seu próprio fracasso. Mas acredite, Jesus não desiste da obra começada. Ele não desiste daquilo que Ele pensou para nós. Na praia da Galileia, Jesus vai ao encontro de Pedro. E aqui esse encontro que nós chamamos a primazia de Pedro, aquela frase: Pedro, tu me amas. Veja o que nosso Senhor fez. Ele não levantou o dedo uma vez para acusar: você me traiu.
Jesus não cobrou uma explicação de Pedro. Pensa nisso, filho. Deus não fica te cobrando do pecado. Deus não fica apontando o dedo para os teus erros. O que acontece ali é uma sessão divina de terapia, uma sessão divina de análise, uma sessão divina de restauração. Ele apenas pergunta 3 vezes: Simão, filho de Jonas, veja, quem colocou o apelido em Pedro foi Jesus, mas quando ele foi voltar e trabalhar de novo a identidade de Pedro, não valia o título, era o nome. Deus não fala com o padre Reginaldo, é o Reginaldo que tem que santificar pelo sacerdócio. Então por isso Jesus disse: Simão, tu me amas? E a cada resposta Jesus dizia: apacenta minhas ovelhas, volta ao trabalho. A nossa história de amor não terminou. Não se dê por vencido, Simão. Eu ainda acredito em você. Até naquela última resposta de Pedro que me dói. Senhor, tu sabes tudo de mim, tudo. Do meu jeito eu te amo. Segue-me. Reparem bem, se por acaso durante essas 24 horas nós tomamos consciência que nós estamos repetindo ciclos, quebre. Se estamos presos, aprisionados no passado, libertemo-nos em Cristo, como Pedro foi libertado das cadeias. Se nos tomarmos conta que estamos fragmentados, deixa Jesus colocar em ordem. Se estamos desgastados, deixa Jesus nos restaurar. No dia de Pentecostes, aquele mesmo Pedro tremeu diante da criada. Diante da criada ele disse: não o conheço. Mas quando ele deixou o Espírito Santo agir, ele foi para a praça pública e fez uma pregação, que em uma única pregação, 3.000 pessoas se converteram. Essa é a identidade de Jesus. Uma salva de palmas a Pedro. Deixe-se guiar pelo Espírito. Diante de uma criada tremeu, mas quando agiu pelo Espírito, 3.000 pessoas numa única vez se converteu. Isso não acontece só com Pedro. Eu sou Pedro, você é Pedro. Falemos de Paulo. Ele aparece como alguém perigoso, e era. Paulo era um homem perigoso, baixinho, pernas curtas, truncudo, cabeçona, careca. É verdade, esse é como se descreve quem era Paulo. Um homem perigoso para o Evangelho, um homem perseguidor, um homem zeloso, mas sem luz. Acreditava que estava defendendo Deus, mas o fazia com violência. Que Deus é esse? Um Deus que ele diz: eu mandava descobrir as famílias que eram cristãs e as arrastava para a prisão. Ele, palavra dele. Deus foi criando a identidade dele, foi
restaurando Paulo. Algo ficou vazio dentro dele. Queridos irmãos, às vezes, o nosso modo operandi, a nossa forma de agir, não é a forma de Deus. Achamos que Deus quer que devemos agir assim, mas não é o que Deus quer que façamos. O encontro de Paulo com Cristo foi um terremoto. Ele cai, seja do cavalo ou não do cavalo, não importa, ele cai. Então, uma queda na nossa vida não significa necessariamente algo ruim. Ele caiu e ficou cego. Não foi ele que caiu fisicamente. Caíram as estruturas de Paulo. Caíram as máscaras de Paulo. Caíram os valores de Paulo. Cai a ideia que ele tinha de si. Sou poderoso, vou a Damasco e vou prender essa seita. Cai a visão do mundo, porque ele não vê mais o judaísmo como centro. Cai a visão que se abre e o coração que muda de rota. A partir daquele momento, Paulo deixa de lutar para ser alguém. Ele passa a servir quem verdadeiramente o amou. Por isso, ele também troca de identidade. De Simão, muda a identidade para Pedro, Quefas. Saulo muda de identidade para Paulo. E hoje, o Senhor quer mudar a minha identidade. Filhos queridos, é uma troca de identidade que acontece em Paulo. De perseguidor a apóstolo, de oposição a anúncio, de sangue derramado na ignorância a um sangue testemunhado na decapitação. Paulo encontrou a sua verdadeira identidade quando perdeu a sua falsa segurança. Quantas vezes nós estamos em falsas seguranças? Ele deixou a verdade entrar na vida dele. Ele descobriu que o propósito não era ser mestre da lei e esmagar os outros, mas era esvaziar-se para que Cristo agisse nele, a ponto de dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele sim foi na medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo se tornou o centro de Paulo e não mais ele o centro. Paulo sustenta que o crescimento espiritual é direção para a estatura de Deus. Não é uma vida estática, não é um dia eu cheguei, mas a cada dia o Senhor está me formando. Volta à pergunta inicial. Você sai dessas 24 horas com que propósito? Você consegue sentir que Deus talvez te disse um não para te mostrar um caminho diferente? Um sim para te confirmar no caminho certo? Lembre, 3 respostas da oração: sim, não ou ainda não. Mas você saiu e pode sair daqui com uma resposta. Paulo sofreu, mas não ficou no sofrimento. Ele fez do sofrimento um lugar de transformação. Ele aprendeu que o Evangelho pode usar a história humana para gerar testemunho. Queridos irmãos, termino a minha 4ª parte. Pedro e Paulo representam 2 faces de uma mesma restauração. Pedro
Lembra que Cristo reabilita mesmo quem o nega. Paulo, lembra que Cristo transforma mesmo quem o persegue. É isso que é identidade restaurada em Cristo. Não é privilégio para os bons. O Sagrado Coração não é privilégio nem para os bons, nem para os fortes, nem para os santos. É para nós, pobres pecadores. Pedro e Paulo são exemplos disso. Pedro foi restaurado e se torna pedra. Paulo foi restaurado e se torna mensageiro. Mas ambos apontam para a mesma direção: Cristo. Ao sair daqui, 3 posturas se espera de nós, à luz de tudo que vivemos. Primeiro, deixe cair as máscaras. Repito, deixe cair as máscaras, pelo menos diante de Deus, abandonando as falsas seguranças. É o primeiro passo da restauração à verdade. Repito o que preguei às 11: Deus não cura personagens, não se iluda. Se você está vivendo uma personagem, esta personagem não será curada. Ele vai querer que sejamos humanos para curar o humano. Paremos de tentar sustentar uma imagem perfeita que não é nossa. Paremos de querer agradar ao mundo, acumular curtidas no Instagram, no Facebook. Paremos de querer manter um status social que nos traz vazio. Permitamos, como Saulo, cair. Permitamos, como Pedro, chorar. Deus tira nossas cegueiras. Deus tira as nossas feridas. Queridos irmãos, deixe, pelo menos diante de Deus, as máscaras e as falsas seguranças. Segundo, é preciso, à luz dessas 24 horas, romper com o passado de culpa, olhar para frente, olhar para frente. Vamos de novo, então não estão fazendo gesto, não estava no sermão. Olhar para frente. A maior estratégia do diabo é anular os nossos propósitos. Ele fica sussurrando no nosso ouvido, acredite, é verdade, os erros do passado. Ele faz questão de ir no meu ouvido, no ouvido nosso, e ficar falando: lembra do que você fez? Eu vou lhe dizer algo que é curativo. Se você já foi numa confissão e se arrependeu, não deixe o diabo sussurrar os pecados passados. Está perdoado, ponto. Então não há culpa. Queridos irmãos, é preciso caminhar em linha reta. Jesus perdoou Pedro e nem tocou no assunto da traição. Deus nos perdoa e nunca mais tocará nesse assunto. A irmã Zélia pregava do filho pródigo. O filho tinha consciência do pecado. Ele chegou perto do pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Chega,
vão buscar a sandália, vão buscar o anel, vão buscar a roupa. O pai não tocou no assunto. Então por que ficar tocando no passado? Isso é culpa. Olhe para frente. Se você já confessou, confessado está. Deus perdoa, porque a nossa identidade é baseada no sangue de Jesus. Terceiro, engajar-se na unidade da fé. Efésios diz: até que alcancemos todos nós a unidade da fé. Ninguém se restaura sozinho. Ninguém descobre o seu propósito isolado num quarto. E também eu vejo ali a força diabólica que leva-nos ao isolamento. Pedro e Paulo foram regenerados, foram restaurados, foram curados, mas eles estavam na igreja. Ou você acha que quando Paulo chegou, não disseram: é ele que veio nos prender? Tanto faz. Você acha que entre os apóstolos não saiu a conversa? Você, o Papa, primeiro Papa da igreja, mas você negou a criada. Tanto faz. Deus confia. Então que o teu passado não te faça se isolar da comunidade. Nós precisamos da igreja. Repita isso: eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso da comunidade. Eu preciso da comunidade. Eu preciso me socializar. Eu preciso me socializar. E o mais importante, eu preciso servir. Eu preciso servir. Se perdermos isso, perdemos a identidade. Perdemos a identidade. Gente, ficar esparramado num sofá, ficar contando as horas no relógio. Agora são 2 horas, não, falta 1 hora para eu tomar meu café da tarde. Agora vai começar a novela tal. Vou tricotar um pouco. 5 horas, está na hora de eu tomar minha sopinha. Ah, meu Deus, ainda falta quase 8 horas, está na hora de eu dormir. Meu Deus, que vida que você está levando! O que você reduziu a tua vida? A quê? Eu preciso servir para ter identidade. Queridos irmãos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano. Paulo foi decapitado nas portas de Roma. O mundo olhou para aquela execução e disse: é o fim desses 2 miseráveis, destes 2 derrotados. O céu naquela hora se abriu, e certamente os anjos tocaram trombeta e disseram: eis que agora vem 2 vidas que alcançaram a medida e a estrutura da plenitude do Cristo. Amém.